Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui compartilhando uma série de devocionais chamada o Evangelho de João, na verdade o Evangelho de Jesus escrito por João. Hoje vamos falar do texto de João capítulo 6, versículos 30 até o 40. Mas se você é novo aqui ou já tem nos acompanhado nessa série, mas não se inscreveu no canal, te convido, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e aproveite para dar um like. Isso me ajuda muito a divulgar a palavra de Deus a mais pessoas aqui através do canal. Bom, vimos na devocional anterior que a multidão que comeu dos pães e dos peixes que Jesus havia multiplicado foi atrás de Jesus e o encontrou lá em Cafarnaum. E lá fizeram perguntas a Jesus. Mas quem fez essas perguntas? Possivelmente eram líderes religiosos lá de Jerusalém. E no texto da devocional de hoje, eles fazem mais uma pergunta. Isso está lá no versículos 30 até o 33 de João capítulo 6, que diz o seguinte: Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e criemos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus, declarou-lhe Jesus. Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Declarações lindas do Senhor Jesus, né? Mas precisam ser muito bem entendidas aqui por nós e como foi necessário ser entendido naquela época. Eles perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e criemos em ti? Parece que esses líderes religiosos tinham a esperança de manipular ou testar Jesus para prover diariamente o pão para eles. Assim como Deus, através de Moisés, proveu no deserto ali, né? Dando-lhes maná diariamente. E Jesus responde ali com o propósito de levar a mente deles acima das coisas terrenas. Ou seja, para que eles possam olhar as realidades celestiais, para que tenham uma compreensão que Ele é necessário para a vida espiritual, assim como o pão é necessário para a sobrevivência física. Ele estava dizendo que o pão de Deus era Ele mesmo, pois foi Ele que desceu do céu. Portanto, a questão que fica aqui é que se queremos este pão ou não. Se queremos o que Deus nos oferece ou não. Esta é uma escolha que devemos fazer diariamente, já que o pão é um alimento que normalmente se come diariamente, não é? Bom, os versículos 34 até o 40, Jesus faz outras declarações poderosas para explicar ali quem ele é e o que o Pai está oferecendo a eles. Olha o que diz o texto. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, quando estamos com fome, sentimos como se a comida fosse resolver todos os nossos problemas. É da mesma forma com quase todas as outras dificuldades práticas em que nos encontramos. Assim como Jesus tentou elevar a compreensão deles acima de suas necessidades materiais e físicas, nós também precisamos ter nossas mentes elevadas para compreender o que Jesus falou e ofereceu a nós, a eles e para nós também. O que estava acontecendo ali era que o que eles queriam, Jesus não ia dar. E o que ele estava oferecendo, eles não queriam receber. Então a pergunta que não quer calar é: por que você busca Jesus? Por que você quer Jesus? A maioria das pessoas diria que a primeira motivação para buscar Jesus, para se aproximar de Jesus, é a satisfação de suas necessidades materiais e físicas. As pessoas querem que Jesus lhes dê saúde, conforto, bem-estar, dinheiro, trabalho, etc. Eu não creio que pedir ou desejar essas coisas seja errado, mas vamos lembrar o que Jesus disse e o que nós vimos na devocional anterior. Ele diz o seguinte: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6, 26. Ou seja, as pessoas o buscam esperando que ele supra de novo suas necessidades. Mas Jesus está oferecendo outra coisa, algo muito maior e melhor. Ele disse: Eu sou o pão da vida.
Portanto, eu sou aquele que pode satisfazer sua fome espiritual, que na verdade é a sua maior necessidade. Jesus, com essas palavras, queria elevar então os olhos deles do pão material para as realidades espirituais. Ele queria que eles colocassem sua confiança e esperança nele, em vez de no pão material que acaba. Por isso Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus não estava dizendo que as pessoas não deveriam trabalhar mais para ganhar ou comprar o alimento material. E nem que deveriam comer ele fisicamente, entende? Mas estava explicando que o ser humano possui uma necessidade que vai muito além da física. E ele é o único que pode satisfazer essa necessidade. Aquele que o recebe em seu coração, aquele que crê nele, terá sua fome espiritual saciada, ou sua fome de vida saciada. Quando meditei nesse texto, veio em mim algo que quero dividir com vocês aqui hoje, é que a fé em Jesus Cristo é algo muito simples. Olha só, Jesus disse: aquele que vem a mim. O que significa ir a ele? Não lemos nesse texto e nem em outro texto que Jesus espera que façamos sacrifícios para vir a ele. Ele simplesmente diz: vem a mim. Pensei em um exemplo de como vir a Jesus. Eu imagino então uma criança, talvez de 1 ano de idade, começando a andar, indo ainda a sua mãe. Imagine o sorriso, o esforço dela, mas principalmente a vontade dela chegar perto da mãe e ser abraçado por ela. Pois é, o ir é uma ação simples, não é? Ela quer ir à mãe, sabe? A criança quer chegar até a mãe. Este ir envolve duas atitudes simples: sair de onde você está e vir para onde está a mãe. Simples assim. É isso que Jesus quer com relação a ele. Vir a ele, sair de onde está para se aproximar dele. Simples assim. Isso se faz pela fé. E Jesus ainda deixou claro que vir a ele é a obra do Pai, isso é, quem coloca o desejo em seu coração para vir a ele é o próprio Pai, é o próprio Deus. E por isso Jesus diz que receberá todos os que vierem a ele. E ele ainda continua dizendo o seguinte: todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. Mas você pode me perguntar: pastora, o que eu estou precisando agora é de pão material, estou precisando de trabalho, estou precisando de pagar minhas contas. O pão celestial não paga as minhas contas. Eu quero te dizer que Jesus sabe disso. E ele pode, de alguma forma, prover que a sua necessidade física seja suprida. Ele pode te mostrar um caminho e te dar sabedoria para resolver isso. Ele pode fazer isso. Mas a pergunta que Jesus faz hoje é: por que você me busca? O que você quer de mim? Será que você está sendo como aquele povo que queria tão somente saciar sua fome física e estava com o coração fechado para um novo que Jesus oferecia? E se Jesus te oferecer algo diferente, você vai querer? Sua resposta diz muito de como você vê e conhece Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vir a mim, que olhar para mim e crer em mim, terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E eu termino dizendo, parafraseando as palavras de Jesus aqui: não trabalhe apenas para pagar suas contas, para trazer o pão para casa, mas acima de tudo, trabalhe com todo o seu empenho pela comida que permanece, comida que te sustenta eternamente, comida que só Jesus oferece. Tudo que ele faz e oferece são coisas permanentes, porque tem a garantia de Deus o Pai. Pensa nisso e se posicione. Amém? Se esse conteúdo aqui te abençoou, peço que deixe o seu like e aproveite para mandar o vídeo para todos os teus familiares e amigos. E na próxima devocional vamos falar sobre como lidar com críticas, com questionamentos, né? Assim como Jesus teve que aprender a lidar com isso e ensinou a gente. Você não pode perder. Que Deus te abençoe nesse dia.